A beleza nunca foi apenas uma qualidade, mas também um privilégio. Em alguns cenários, até utilizada como moeda. Mas por trás disso existe um mundo que ninguém vê, quando a beleza distorce a meritocracia, onde algumas pessoas, por serem desprovidas de beleza, acabam perdendo oportunidades. Então será que as pessoas mais bonitas serão sempre bem mais sucedidas? Será que quem nasceu fora dos quadros não tem chance na vida? Eu vou te responder isso tudo no vídeo de hoje, até porque no final a gente já sabe, vai terminar em pizza. Fala Alcateia, tudo bem com vocês? Eu sou Ronaldo Lobo, criador deste canal, educador financeiro e também escritor e modelo nas horas vagas. Não, mentira. E a minha missão aqui é te fazer dominar o seu dinheiro e não ser dominado por ele. Ai, que delícia! Não podemos ser hipócritas e negar o fato que sim, pessoas mais bonitas são mais privilegiadas. Inclusive, já existem estudos quanto a isso que mostram que a vida de pessoas mais bonitas são mais fáceis. E existe até um nome para esse fenômeno, que é Beauty Privilege. Frescura doida. Esse termo serve só para explicar o privilégio da beleza, que alguns têm e outros não. E explica como pessoas mais belas possuem mais facilidade na vida a outras pessoas que não têm o padrão exigido pela sociedade e que precisam trabalhar muito mais para terem a mesma qualidade de vida. E essas vantagens podem ser várias, mas uma coisa que independente se você é bonito ou feio, que você pode fazer de qualquer jeito é deixar o seu like. É agora, meu patrão! Cargos melhores no trabalho, mesmo tendo currículo mais fraco, ganhar mais que outra pessoa no mesmo cargo, facilidade em fazer amigos por ser mais aceito, tratamento mais favorável em alguns locais, receber mais ajudas. Esses são apenas alguns exemplos de como um rosto mais simétrico pode te favorecer em algumas coisas. Mas para entendermos mais a fundo essa relação em dinheiro e beleza, precisamos ver alguns outros conceitos. Precisamos entender o que é beleza, se é algo padronizado ou cada um tem a sua forma de enxergar o que é belo e por que na sociedade as pessoas dão tanto valor à beleza transformando em uma moeda. E principalmente como vamos nos adaptar a isso, porque sem querer ser vitimista, isso sempre existiu e sempre vai continuar existindo. O ser humano tem milhares de anos e não vai ser um vídeo no Instagram, um vídeo no YouTube que vai mudar o nosso comportamento. Cabe a gente decidir se vai jogar conforme as regras ou não. Uma outra coisa que está relacionada com beleza é inteligência. Pessoas mais bonitas são consideradas mais inteligentes pela população. E de fato, alguns estudos até comprovam isso. As conclusões são baseadas em um estudo com mais de 52 mil pessoas nos Estados Unidos e Reino Unido. Os homens mais bonitos, pelo teste, tinham 13,6 pontos de QI acima do normal, enquanto as mulheres atraentes estariam acima da média em 11,4 pontos. Mas o estudo ele não explica por que dessa correlação, então eu fiquei meio na dúvida. Outro detalhe de pessoas mais atraentes é que elas também são consideradas mais confiantes, tendo mais traços morais do que indivíduos pouco atraentes. Por isso que naquele filme de serial killers, normalmente essas pessoas são mais bonitas, porque isso passa mais confiança para suas vítimas, fazendo elas confiarem mais no serial killer, infelizmente. E por último, descobriram também que pessoas mais bonitas vivem até mais. É possível. Um estudo divulgado nos Estados Unidos apurou que as pessoas bonitas vivem mais anos que as pessoas feias. Não sou eu que estou dizendo. É a ciência, olha só. O estudo começou em 1957 e terminou em 2022, onde os estudiosos acompanharam várias pessoas e concluíram que os mais atraentes vivem em média um ano a mais do que os não atraentes. Esse estudo, diferente do outro, ele passou mais confiança, pois eles explicaram a causa e o efeito de ser belo e viver mais. Os pesquisadores explicaram que os mais bonitos viveram mais porque eles se cuidavam mais e praticavam mais esporte, ou seja, tinham vidas mais saudáveis, inclusive por isso eram considerados mais belos. Aqui a gente já se atenta a alguma coisa. Beleza não necessariamente é hereditária. Você pode adquirir a beleza. Uma das formas de fazer isso é você ter um estilo de vida mais saudável. Mas isso eu vou falar mais no final do vídeo, porque agora eu quero falar sobre a história da beleza. Na pré-história, as curvas eram um padrão de beleza dos povos, porque mulheres com mais curvas demonstravam mais fertilidade e atraíam mais os homens, e os homens mais fortes atraíam mais as mulheres. Nas sociedades antigas, em que se acreditavam nos deuses como Grécia e Egito, o belo era relacionado à divindade. Então, pessoas mais estéticas e mais perfeitas eram vistas como abençoadas pelos deuses. Na época do Renascimento, o padrão de beleza mudou para as curvas grandes, onde os monarcas que pesavam mais eram vistos como mais bonitos. Isso ao fato de como haver muita fome naquele período, então ter mais corpo era visto como status também. Aqui a gente observa uma outra coisa, a beleza ela é restrita para alguns, podendo ser vista até como uma coisa escassa. Por isso tendemos a achar mais bonito aquilo que a gente não vê normalmente, quando na verdade é só alguma coisa diferente do que a gente vê no dia a dia. Nos levando à primeira questão, todos podem estar na moda ou ela para segregar algumas pessoas? Continuando, na era vitoriana, o belo era ser branco. Quanto mais clara a sua pele, mais bonito você era.
justamente para se destacar das outras etnias que vinham crescendo rápido. E nesse cenário, a gente já vê a influência da beleza na cultura de um local. E dependendo do nível de influência, pode afetar a economia de um local também, podendo fazer vender mais uma coisa ou não. Mas olhando para nós mesmos, como a beleza afeta a nossa vida? Nós, seres humanos, somos 55% visuais, 38% gestuais e 7% é o que nós falamos. E pesquisas apontam que o nosso cérebro leva apenas 3 segundos para processar uma imagem e julgar a aparência de uma forma positiva ou negativa. Logo concluímos que não apenas o rosto, mas todo o conjunto da nossa imagem pessoal também faz mudar a percepção de beleza. Se estamos bem arrumados ou não, já pode nos diferenciar dos outros, nos privilegiando ou nos prejudicando. Então sim, beleza importa. Aí você me quebra, né? A não ser que você seja muito bom naquilo que você faz, e aí você pode cagar para sua aparência. Mas uma nossa vantagem hoje em dia, em comparação a épocas anteriores, é que hoje existem vários tipos de padrões de beleza. Até porque existem várias formas de analisar o que é bonito ou não. E a forma mais utilizada pelos cientistas são avaliando a simetria do rosto, a proporção áurea e a biologia evolutiva. E esse último está muito relacionado ainda com os padrões gregos antigos de beleza, onde o que é mais perfeito ou mais musculoso é mais visto como belo. O que nos explica porque hoje a maioria das pessoas buscam em ter um corpo atlético, mesmo que utilizando de meios artificiais como suplementos, anabolizantes, silicones e etc. E assim como o nosso rosto tem várias interpretações de ser bonito ou não, a nossa imagem pessoal também pode ser interpretada de várias formas. Um palestrante se veste de uma forma, um cantor se veste de outra e um comediante mais diferente ainda. Lembra que eu falei que beleza pode ser adquirida? Vamos ver mais sobre isso agora. A primeira coisa que vai te ajudar muito a se tornar mais belo é o seu sono. Gente, durmam. Eu acho que o mundo está muito chato hoje em dia porque as pessoas estão dormindo pouco. Se você tem dificuldade de levantar da cama, precisa tomar café durante o dia para se manter acordado, ou você tem dificuldade de manter o foco e a concentração durante o dia, isso são sinais claros de que você precisa dormir mais. Por isso que tu tá feio. Quem dera esse fosse o pior dos problemas. A falta de sono, além de deixar você com uma má aparência, pode te causar doenças e até sobrepeso. Embora algumas pessoas achem que dormir é perda de tempo, afinal passamos 1/3 da nossa vida dormindo, é através do sono que podemos experimentar com mais eficiência as outras coisas da nossa vida. Nos dias de hoje é muito comum ver as pessoas se vangloriando porque passaram horas acordados dizendo que são dedicados. Mas dedicação não tem nada a ver com a quantidade de sono que você perde. Dedicação é aquilo que você faz quando você está acordado. Porque de tanto dormir pouco, uma hora você vai dormir para sempre. Espero que você tenha entendido. Mas calma, agora também não adianta você querer hibernar para poder ficar mais bonito, até porque nem tem como recuperar sono perdido. O recomendado de sono depende da sua idade e são os seguintes. Para crianças de 9 a 12 horas, os adolescentes de 8 a 10 horas e para os adultos é de 7 horas ou mais. E eu já sei que algumas pessoas vão enfrentar dificuldade para dormir mais. E eu entendo isso. Mas por que será que estamos dormindo menos? Isso tem a ver com como o nosso sono evoluiu. Nosso corpo possui um ciclo circadiano, onde nossa temperatura fica menor durante a noite. E faz sentido quando pensamos que o ser humano não é um animal noturno. Nossos sentidos não foram feitos para serem usados à noite. Por isso, nosso corpo automaticamente já se prepara para dormir à noite. Mas com tantas luzes que temos em nossos lares, principalmente dos celulares, o nosso corpo vem perdendo cada vez mais essa sensibilidade de entender quando é hora de se deitar ou não. Então já identificamos o primeiro passo para dormir melhor: diminuir o uso de tela antes de dormir. E se for impossível você fazer isso, pelo menos assistir coisas mais relaxantes, como um guia de meditação. O segundo passo é diminuir a cafeína, pois ela atua interferindo em nossos receptores do sono, o que atrapalha o nosso cérebro de entender quando é hora de dar tchau. Essa referência é para poucos. Por isso, se for beber café, o recomendado é beber no máximo 5 horas antes de dormir. Menos que isso, a cafeína vai te causar insônia ou interferir na qualidade do seu sono. Terceiro passo: só deite na cama na hora de dormir. O seu corpo precisa entender essa relação de que cama é feita para dormir e não só mais uma parte da casa. E já que identificamos o que não fazer, vamos ver agora o que fazer para ter uma noite de sono melhor. A famosa higiene do sono. Passo 1. Pegar sol. A iluminação do sol ajuda o nosso cérebro a entender como funciona melhor o nosso ciclo circadiano. Passo número 2. Deixe seu quarto o mais escuro possível, para o seu cérebro entender que está de noite e está na hora de dormir. Terceiro passo: tenha horários parecidos para deitar e acordar. Nosso cérebro ele funciona através de padrões. Se você conseguir fazê-lo entender seu momento de deitar e levantar, você não terá mais dificuldade para dormir e acordar. Quarto e último passo: pratique exercícios. Tente de alguma forma encaixar alguma prática de exercício físico na sua rotina, independente de qual modalidade seja. O importante é fazer de forma constante, que já é a segunda coisa que eu queria falar para você de como poder ficar mais bonito ou não.
O esporte, assim como o sono, nos ajuda a ter uma aparência melhor, nos permitindo ter uma saúde mental melhor, diminuindo o estresse, ansiedade e a possibilidade de adquirir depressão. E uma pessoa com a saúde mental melhor, por consequência, no seu dia a dia tem uma aparência melhor. Sem falar que uma pessoa que pratica exercícios físicos naturalmente possui mais autoestima, o que ajuda a melhorar também sua imagem pessoal. Assim como não podemos negar que uma pessoa que pratica exercícios físicos tem um corpo mais bonito. Ou será que isso é delírio coletivo? Por que pessoas atléticas são consideradas mais bonitas? Porque alguns corpos são vistos como mais bonitos que outros. Que lei universal é essa que nos faz acreditar que atletas possuem corpos mais bonitos? Eu já falei um pouco sobre isso antes, mas eu quero detalhar mais. Mas eu preciso que você pense em linhas agora. Mas não em qualquer linha, em linhas de beleza. Nessa imagem que você está vendo agora, qual você acha que é a linha mais bonita entre elas? Se quiser pode dar até pausa no vídeo. Mas de uma forma mais generalizada, a linha número 4 sempre é a mais votada. Em 1753, o artista William Hogarth explicou um pouco sobre esse efeito. Ele propôs que linhas onduladas são mais atraentes do que linhas retas. Hogarth sugeriu que essas linhas eram mais atraentes porque lembravam o corpo de uma mulher. Essa curva que as mulheres possuem na lombar é nada mais nada menos do que a forma como o corpo se adaptou para suportar a gravidez. E se você está prestando atenção no vídeo, você vai lembrar do que eu falei lá na história da beleza. Os homens da pré-história viam as curvas como fertilidade. Então, ligando os pontos, você entende porque até os dias de hoje, quando vemos uma mulher com curvas, tendemos a achar mais bonito. Já para as mulheres, ver os homens musculosos passa a mensagem de força, segurança e proteção, fazendo-os parecerem mais atraentes. Então, será que vale a pena ficar obcecado por um corpo atlético? Ser mais bonito realmente só tem mais vantagem? Será que não existe nenhum efeito negativo? Sim, existe. De uma forma bem generalizada, podemos dizer que é a inveja o principal problema, e ela leva a algumas situações, como a pessoa ser rejeitada em uma roda de amigos ou até a rejeição em uma entrevista de emprego pela entrevistadora não querer concorrência. Nós vimos antes que pessoas mais bonitas passam a imagem de mais inteligentes e mais confiantes, mas isso não é para 100% das pessoas. Algumas outras, por puramente inveja ou preconceito, veem pessoas mais bonitas como egocentristas, metidas ou promíscuas. Quem nunca ouviu falar da história daquela moça bonita da sala que só passou porque ofereceu alguma coisa para o professor? O que nos faz lembrar também de assédio ou interesse. É difícil para uma pessoa atraente realmente confiar nas pessoas, pois elas não sabem se as pessoas realmente estão sendo verdadeiras ou se só querem alguma coisa de você. Você sabe do que eu tô falando. Mas e se eu te falar que mesmo você sendo bonito, praticando exercícios, tendo boas noites de sono e não tendo inimizade nenhuma, você ainda pode se dar mal na vida? Você acreditaria? Eu desconfio. O ser humano é a combinação de infinitos fatores. São características físicas e sociais que moldam quem nós somos. Mas desses infinitos atributos, alguns são bem específicos, porém, podem fazer uma grande diferença. O que me fez levantar outra questão. O que faz nós sermos nós? Existem coisas que nunca vamos mudar na nossa vida. A genética é um exemplo. Mas também existem coisas que estão em constante mudança, como a nossa personalidade, que de uma forma geral está muito relacionada com o ambiente que vivemos. E por causa das infinitas variedades que existem no nosso ambiente, eu me arrisco a dizer que mesmo se o mundo tivesse 9 bilhões de pessoas, cada uma seria diferente. E muitas dessas variáveis são totalmente inusitadas, como o mês que nascemos e até o nosso nome, que é a primeira coisa que falamos quando vamos nos apresentar a alguém. E assim como a nossa imagem, ela passa alguma mensagem, o nosso nome também faz isso. Se eu te falar agora a palavra Wanderson, provavelmente você vai pensar num pedreiro ou num cantor sertanejo. E sim, isso é uma forma de preconceito. Inclusive, foram feitos estudos comprovando que determinados tipos de nome sofrem sim mais preconceitos. E além de preconceito, existe também o bullying com as crianças, levando-as a ter uma baixa autoestima e futuramente se sentindo mais isoladas. E no pior dos casos, pode futuramente levar essa criança a se tornar um criminoso. Por outro lado, pessoas com nomes diferentes podem criar um senso de identidade única e serem mais diferentes das outras pessoas. Como no meu caso, quando você lembrar do nome Ronaldo, ou você vai lembrar dos jogadores, ou você vai lembrar de mim. Você vai lembrar de mim. É verdade que a aparência, o nome ou até o mês em que nascemos pode se influenciar de certa forma nossas oportunidades e como somos visíveis no mundo. No entanto, se tem algo que podemos aprender é que beleza pode sim abrir portas, mas são as nossas atitudes, nosso esforço e nossa determinação que realmente molda o nosso futuro. Não podemos deixar que fatores externos determinem quem nós somos. A vida não é feita apenas de privilégios ou de estereótipos. Ela é construída por decisões diárias, pela coragem de nos desafiar e pela nossa capacidade de transformação. Então, em vez de esperar a sorte nos favorecer, que tal se a gente mesmo se tornar o protagonista da nossa vida? Podemos sim cuidar da nossa saúde, melhorar nossa aparência, mas acima de tudo, devemos cuidar da nossa mente.
do nosso caráter e das escolhas que fazemos, pois são essas que, no final, definirão o quanto seremos felizes. O futuro está em nossas mãos, que ele seja construído com as nossas escolhas. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu!